Ezequiel, capítulo 14, 14 e 20. É apenas um texto para poder endossar. Eu vou falar algumas coisas, que a hora já foi embora. Amém. Opa, acharam? Amém, amém, amém? Foi? Então vamos lá, está na tela aí para a gente ganhar tempo. Embora estes três homens, Noé, Daniel e Jó, vou repetir, embora esses três homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela, eles livrariam somente as suas próprias almas pela sua justiça, diz o Senhor Deus. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem nela, como eu vivo, diz o Senhor Deus, eles não libertarão nem filhos nem filha, mas libertarão suas próprias almas pela sua justiça. Amém. Quero falar com vocês alguma coisa sobre Daniel, tá? Algumas lições práticas da vida de Daniel para se aplicar na minha vida e na sua vida. Por que eu fiz uso desse versículo aqui? Porque esse versículo está em qual livro que eu falei? Livro de Ezequiel. Então eu preciso que eu tenho que fazer igual Jesus fez, né? Falar coisas profundas de maneira fácil, ok? Então nós não devemos deixar de falar coisas profundas, mas de maneira fácil, simplificada para todo mundo entender, tá bom? Então vamos lá. Quando nós lemos, né, e teve até um campeão que falou comigo, né, pastor, quando o senhor começa a falar aquela palavra de cativeiro, de reino dividido, norte e do sul, a gente acaba a cabeça embaralhando toda. Então deixa eu tentar explicar de uma forma bem simples para vocês poderem entender. Nós temos na arrumação da Septuaginta, a nossa Bíblia, nós temos a arrumação de profetas maiores e de profetas menores que o pastor Juliano citou. Quem são os maiores? Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E nós temos 12 menores, certo? Deixa os 12 menores aqui um pouquinho de lado, apesar que eu vou citar um na mensagem. Vamos falar dos três. Isaías é o mais distante dessa oportunidade aqui. Ele está bem mais distante, tá? Isaías é mais o profeta messiânico, é o cara que vai profetizar mais a respeito do Messias. Já Jeremias, Ezequiel e Daniel, eles têm uma importância muito grande. Por quê? Porque eles são três frentes de batalha. Vou repetir, eles são três frentes de batalha. Ó, guardem isso aqui, obreiros, pessoal que ajuda a gente, igrejas locais que tem muitos pastores, tem uma diversidade, que tem pastor, que tem evangelistas e tal, guardem isso aqui. Tem três caras que trabalham em frentes distintas. Jeremias está profetizando antes do cativeiro em Jerusalém, ok? Certo? Ele está profetizando antes do cativeiro chegar. Primeiro ele começa a profetizar para que o cativeiro não aconteça, depois ele vai profetizar sobre a iminência do cativeiro vai acontecer, e o que esse povo deve fazer durante o cativeiro, e começa a profetizar o que vai acontecer depois do cativeiro, mas ele mesmo não sai dali. Ele profetiza onde? De dentro de Jerusalém. Vou repetir, ele profetiza onde? De dentro de Jerusalém. Ele alguma vez vai no cativeiro? Não. Aonde Jeremias vai morrer? No Egito. No Egito. Ele vai ser forçado, amarrado e levado para o Egito pelos próprios israelitas, fugido do restante da cidade. Aí você vai ter esses dois caras aqui, dois personagens. Você vai ter Ezequiel, que vai ser levado junto com os cativos, mas ele vai ser para onde? Ele vai ser para o povão. E aí ele vai estar o quê? Estando eu junto aos cativos, junto ao rio Quebar. Então ele está onde? Ele está no meio da massa. Ok? Então ele está no meio da massa e ele está profetizando para esse povo que está na massa. A primeira leva. Então, Deus tem um cara que era para ser sacerdote, mas agora ele é profeta, aonde? No meio da massa. E você tem, e Deus tem quem? Daniel, que está onde? Dentro da corte. Então, em cada ponto estratégico, Deus tem um profeta. Deu para entender? Irmãos, Deus, Ele governa a história. Nós precisamos entender, e você precisa entender, o seu valor dentro do contexto geral.
Você não precisa querer ocupar o lugar de outro. O seu dom vai complementar o dom de outro. Você está entendendo? A igreja pode não ter uma característica de tal dom, mas não quer dizer que o seu dom não vá se adequar, se coadunar, se juntar. Nós não somos guiados por determinadas manifestações, mas não quer dizer que essas manifestações não façam parte do negócio. Como eu brinquei aqui com os irmãos aqui, a maioria absoluta não sabe, e até os da igreja local, às vezes, passa desapercebido porque não sabe do que está acontecendo. Por exemplo, as quintas-feiras aqui tem sido um negócio assim. Cara, eu não sei por que essa igreja não bota a gente pelo ladrão para vir aqui às quinta-feiras, porque tem sido um negócio sobrenatural que Deus tem feito aqui quinta-feira. Entendeu? Aqui na igreja tem um vaso, que quando ele chegou aqui na igreja, ele parecia um carro com 2 turbos. Eu falei, cara, vai mais devagar. Aí agora ele está assim. Tá. Agora eu vou falar assim, meu irmão, acelera, vamos pagar. E aí ele começou devagarzinho aqui. E aí, de repente, você sabe aquela hora que o carro passa de 1.500 giros, que o turbo liga? Deu um negócio no cara assim, ele falou assim, Jeová está falando aqui. Aí falou assim, tem um moço aqui, deixa eu lembrar, que eu fui ver o vídeo, porque eu falei, cara, isso aqui é muito pancado, eu tenho que ver de novo para ver se foi isso mesmo. E ele falou assim, eu vi aqui as asas de um anjo aberto aqui, e está guardando um moço aqui, Deus mandou dizer para ele, está guardando ele. E Deus falou assim, eu guardo de você estando em cima e te guardo você estando embaixo. E apertou porque queria que o rapaz estivesse no altar, que você tem que tomar uma posição. Aí, igual vocês aí, isso quer dizer alguma coisa para você? Eu te guardo tu estando em cima, eu te guardo tu estando embaixo? Para você não quer dizer nada. Mas se eu contar para você que esse camarada trabalha no helicóptero, ele é atirador de elite, que trabalha no helicóptero, e Deus chega para o cara e fala assim, eu te guardo tu estando em cima, e te guardo tu estando na terra. Pelo amor de Deus, irmão, vale um glória um negócio desse. Entende como é que uma coisa coopera com a outra? Aí vem um outro e vai pregar, vem o outro e vai orar. É as irmãs que estão antes do culto orando, é o outro que faz o louvor, é o outro que ora, que vai entregar, que vai profetizar, que Deus usa na revelação, é o outro que vai pregar a palavra e o conjunto vai ser feito. É isso aqui, É isso aqui, nós somos um só, nós somos uma plenitude só, nós somos um corpo só. Independente de onde você esteja, aqui, ali ou acolá. Aqui o texto vai me mostrar que você tem 3 profetas em coisas distintas. Agora preste atenção, preste atenção nisso aqui. Você tem o Jeremias, que ele é o mais velho de todos. Jeremias é o mais velho dos 3. E Jeremias, pela sabedoria, ele vai ter uma consistência do tipo de palavra. Entenda uma coisa, aqueles que já têm um pouquinho mais de estrada, que têm mais tempo de igreja, mais tempo de plenitude, nós precisamos entender o que a gente constrói. Não sejam pessoas imediatistas. Eu sei que as necessidades faz com que a gente suba no altar para resolver problemas imediatos. É um aluguel que tem que pagar, então o camarada já aprendeu com a gente que você tem que pregar para gerar esse tipo de milagre, de resultado que a gente precisa. E às vezes nós nos tornamos imediatistas na hora de pregar. E deixamos de exercer aquilo que de verdade Deus tem para nós, de uma coisa mais excelente. De não falar apenas para essa geração, mas para a geração futura. Criar bases para que outros possam construir sobre aquilo que nós estamos edificando aqui. Jeremias, numa hora de profunda inspiração, ele vai dizer assim, porque o cativeiro vai ser do período de 70 anos. E Jeremias mesmo, ele não tem noção do que ele realmente está falando, nem da amplitude do que ele está fazendo. Porque se você lê o livro de Jeremias, ele se sente menosprezado, ele se sente perseguido, ele se sente como uma pessoa que fala e o povo não ouve.
Mas entenda uma coisa, alguém escreveu o que Jeremias falou. Vou repetir, alguém escreveu o que Jeremias falou. Vou repetir, alguém escreveu o que Jeremias falou. Vai ter alguém que vai escrever o que a gente fala, irmão. Vai ter um coração, irmão, que vai se abrir para ouvir a palavra e guardá-la, para que no futuro isso possa ser escudo e broquel para eles, irmão. Por que eu estou falando com relação a isso? Porque Daniel, quando ele vai orar lá no capítulo de número 8, no capítulo número 9, perdão, ele vai orar em cima da palavra de Jeremias. De alguma maneira, o que Jeremias profetizou, que alguém escreveu, o rolo chegou na mão de Daniel. Chegou na mão dele. Quando ele leu, ele falou assim, quem falou isso aqui é profeta. Quem falou isso aqui é homem de Deus. Aí é por isso que eu aperto tanto sobre esse negócio de quem fala na igreja. Só quem tem autorização para profetizar na igreja são filhos. E vossos filhos profetizarão. Quem não é filho não pode profetizar aqui dentro. Deu para entender? Quem não é filho não pode profetizar aqui dentro. E quando eu falo profetizar, não estou dizendo profetizar, eu estou amplificando. Profetizar com Bíblia, profetizar no dom, profetizar no instrumento, profetizar no canto. Se não é filho, não pode profetizar. Se não é filho, não obedece, não suba no altar. Filho, você pode ser membro da plenitude, sem ser dizimista, sem ser ofertante, sem o menor problema, vaso. Porque tem rico que vai para o céu e tem rico que vai para o inferno. E tem pobre que vai para o inferno e tem pobre que vai para o céu. Eu prefiro, meu filho, ser próspero e ir para o céu. Agora você escolhe. Agora, você ministrar sobre a minha vida, você sendo infiel ao Senhor, não suba no altar não, filho. Fica aí embaixo aí. Fica aí. Sabe por causa de quê? Porque o mesmo altar que dá vida é um altar que vai matar você e vai matar e destruir tudo que você tiver, da medida que você ficar fazendo as coisas dessa maneira. Ah, o pastor é zangado, o pastor não gosta disso, o pastor está interessado na finança. Não, eu estou interessado na sua vida, porque o altar vai matar você. O altar ele vai destruir você. Por quê? Porque você está subindo para dar uma coisa que você não tem. Deu para entender? Isso não é maldade não, filho. Isso aqui é cuidado com a sua vida. Você sabe o que uma pessoa me pede, Faso? Quando ela fala assim, eu quero ser membro da plenitude, ela está me pedindo, pastor, me ajude a chegar no céu. Qual que é o nosso trabalho? Apresentar todo homem perfeito diante de Cristo. É o meu trabalho, apresentar a sua vida a Jesus. E aqui você vai ver o quê? Que Jeremias profetiza. E Daniel fala assim, esse homem é profeta. Eu acredito no que esse homem fala. O que esse homem fala aqui, eu vou escrever aqui. Senhor, eu estou orando agora. Olha que coisa ali. Senhor, eu oro. Irmão, eu acho que o camarada, acho que ele deve estar orando dia e noite sem parar. Para que a visão dele se cumpra. Porque ele não acreditou, ele não tinha na cabeça dele que eu ia fazer o que eu estou fazendo depois que ele contou uma tal da visão. Ele chegou aqui e contou uma tal da visão da elevatória aqui, que havia 5 elevatórias, que no final tinha a vitória. Ele achou que isso aí ia alegrar a gente, mas ele não imaginou que eu ia basear 5 dias de oração em cima daquilo que ele falou. Não. O profeta falou, vai acontecer. Entendeu o que eu quero dizer? Daniel chega e fala assim, Senhor, tu falou ao teu servo, então eu quero reivindicar. Eu quero reivindicar o que o Senhor falou com o teu servo. Olha isso, irmão. Por isso que eu quero dizer para você, as bênçãos elas não caducam. Promessas não caducam. Promessas só caducam quando Deus as revoga. Enquanto elas não forem revogadas, elas estão de pé. Então Deus diz, eu abençoo até 1000 gerações daqueles que me obedecem. Tem bênçãos que estão sobre Abraão que eu e você podemos reivindicar. Eu e você podemos reivindicar as bênçãos de José Gomes, de Josué Gomes. E no futuro nossos filhos vão poder reivindicar as nossas bênçãos. Quem está me entendendo, diga amém. Então, nós não podemos ser imediatistas. Apenas imediatistas. Ok? E aí você vai entrar, você vai ter um camarada igual a Daniel. Interessante saber é o seguinte. Vamos lá. Ezequiel e Daniel são contemporâneos. E aí tem os bonitos aqui que adoram um comentário bíblico e vão procurar.
Aí vai ter uns caras que vão dizer que esse Daniel aqui não é Daniel, na qual é o Daniel mitológico de não sei de onde. Eu não quero saber desse cara. Eu vou porque eu acredito. Ele está falando aqui de quem? Daniel. Mas onde Ezequiel está? No meio do povo. E Daniel está onde? No meio do palácio. Mas Deus está falando para Ezequiel, ainda que tivessem Noé, Jó e Daniel no meio da cidade. O que Deus está dizendo assim? São 3 caras da prateleira de cima. Noé, lá das tantas. Jó, um personagem quase que mitológico. Mítico, não mitológico, mítico. E Daniel. Daniel é quem? É o garoto novo. Daniel é o contemporâneo dele. Deus está dizendo assim, esse rapaz não tem o tempo de Noé, não tem ainda a envergadura de Jó, mas esse cara é da prateleira de cima. Nós somos uma igreja jovens em relação a outras. A grande maioria de vocês são pessoas jovens, novas. É esquisito para a gente começar a falar uma coisa dessa, que alguns têm idade de ser filho da gente. Porém, você pode fazer exatamente como aqui, ó. Você pode ter uma vida espiritual. A ponto do céu dizer assim, esse rapaz... Alguém me entendeu aqui? Esse rapaz é diferenciado. Essa menina é diferenciada. Ô glória, esse rapaz aqui vai ajudar muito. Esse rapaz aqui é tremendo. Pegou a visão? Pegou a visão? Amém? Ok? Então, quando você observa isso aqui, Daniel é um camarada que ele desenvolveu características de um homem sério e um homem fiel a Deus. Ok? Por quê? Porque Daniel é o oposto de Ezequiel. Ezequiel foi usurpado. Ezequiel foi treinado para ser sacerdote. Ezequiel, sacerdote, filho de Buzi. Ele nasce para ser sacerdote. Ele nasce para aquilo. Ele é treinado para aquilo. Daniel não. Então, esse Ezequiel arranca uma oportunidade dele de ser sacerdote, tanto é que ele não vai ser mais sacerdote. Não existia sacerdócio, não tinha tempo. Então, o que ele servia para fazer, não faz mais. Agora ele vai ser o quê? Ele vai ser profeta. Daniel não. Daniel, ao invés de ser arrancado, é acrescentado. Um é aprovado no pouco, o outro é aprovado no muito. Não quer dizer que todo mundo vai ser aprovado no pouco, vaso. Tem gente que é aprovado no muito. Tem gente que é aprovado com pouca gente para ele pastorear. Tem gente que é aprovado com muita gente. Deus prova um com pouco e Deus prova o outro com um fluxo gigantesco de pessoas. O que você vai fazer com essas pessoas? E entenda bem uma coisa, para que ninguém aqui fique deitando em berço esplêndido. Entenda bem uma coisa. Veja o que você tem construído com o volume na qual Deus tem te dado. Seus pais construíram a vida deles ganhando muito menos do que você. Você ganha mais do que seus pais e faz menos do que eles. Deu para entender? Então, o que acontece? Tenho pouco, mas eu posso realizar muito com o pouco que eu tenho. É o que Daniel vai fazer. Daniel vai o quê? Daniel vai se posicionar. Ele toma uma posição sendo um garoto novo. E aí, uma coisa que eu vou descobrir aqui, como o horário não dá, você pode dividir Daniel de 2 maneiras. A mais difícil, simplesmente vocês acharem que eu sou inteligente, é dividindo o livro na parte que é escrita em hebraico e na parte que é escrita em aramaico. A primeira parte, até o capítulo 2, é em hebraico, o final é em hebraico e o miolo é aramaico. Isso quer dizer o quê? Que o redator que está escrevendo tem mais de uma mão aqui escrevendo, para fazer isso aqui, ó. Então, entenda, você pode ser a voz que alguém vai utilizar no futuro para amarrar, para fazer algo poderoso, gente. Não feche seu olhar simplesmente nas pessoas mais chegadas. Amplie a sua visão.
Amplie a sua visão, amplie a sua gama de trabalho, de discipulado. A melhor maneira de você prosperar no que você faz é compartilhando, derramando sobre alguém. Quando você derrama sobre alguém, você se multiplica. Se seu negócio só funciona com você, você é um mau administrador. O negócio tem que funcionar com você e na sua ausência. Como? Você criando alguém ali dentro para poder te ajudar nesse negócio. Então, cuidado, se um negócio só funciona com você, você não tem uma bênção, você tem uma escravidão disfarçada de chefia. Ok? A gente tinha um armazém. Aquele armazém, nós somos donos de um armazém. Mamãe era dona de um armazém, uma mercearia, mercado, o que vocês acharem por bem. Porém, em 6, 7 anos que a gente teve armazém, nenhuma vez a família podia sair todo mundo junto, porque sempre tinha que ficar alguém para trás. Por quê? Porque você tem que abrir de domingo a domingo. Então, como é que não pode fechar? Porque você tem um compromisso com a sua clientela. E aí, como é que você vai fazer? Quando um ia passear, ou eu ficava, ou mamãe ficava, era essa coisa dividida. Então, é uma escravidão disfarçada. Então, entenda, se um culto não funciona, se você não tiver, você não é pastor, você é escravo disso aí que você está criando. Você se tornou escravo. Se louvor, você não pode sair, porque não tem mais ninguém para fazer o que você faz, você se tornou escravo do que Deus te deu. E a bênção está se tornando em maldição. Então, o que você tem que fazer? Você tem que orar até que, como Daniel foi para a corte, mas tinha mais 3 com ele, vaso. Daniel está na corte, mas tem 3 com ele para ajudar ele. Então, entenda uma coisa, essa solidão, você não pode celebrar solidão nesse aspecto. Essa solidão precisa ser combatida através da oração. Entenda bem uma coisa, para cada espaço Deus tem alguém reservado. Para cada etapa da sua vida, Deus vai colocar as pessoas distintas, as pessoas certas. Guardem o que eu vou te falar, porque eu e a pastora estamos falando para vocês, a gente não manda vocês fazer uma coisa, a gente está falando do que a gente vive, do que a gente faz. Nos momentos mais complexos da história da plenitude de Itaboraí, nos pontuais, nos mais complexos, a resposta sempre veio através de alguém que Deus plantava, na hora certa, trazendo de longe. Guarda o que eu vou te dizer. Quando a resposta, quando os de perto não são resposta, Deus trará de longe para ser resposta para você. Ok? Então aprenda outra coisa. Fala aqui, Jeová. Isso aqui tem que dar seminário. Escuta aqui. Porém, você tem que entender, quando alguém de longe for trazido para você, celebre essas pessoas. Não cresça e largue eles para trás. Porque tem gente que eu como carne e ele come osso. Não. Os que te ajudam têm que ser abençoados. Aonde você vai ver isso? Quando Daniel, porque olha só, o que o texto fala? Diz que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram inteligentes, super sábios, pessoas de um conhecimento, gabarito fortíssimo. Mas o texto fala assim, mas a Daniel também deu a capacidade de interpretar visões e sonhos. Ou seja, os 4 eram inteligentes, mas Daniel tinha algo sobre. Mas não quer dizer que os outros passavam necessidade. Quando Daniel entrega a visão, e Nabucodonosor cresce, faz ele crescer, o que ele faz? Ele puxa os 3 para junto com ele. Puxa as pessoas que estão perto de você, traga eles para perto de você e ajuda eles, abençoe eles. Parta o pão com eles, vaso. Por que só você come pizza depois do culto? Se esse cara fica com você até o final. Por que de vez em quando você não pode pagar uma pizza para ele, levar ele para comer? Olha lá, já estão lá. Sábado eu preguei para os jovens aqui, eu ia até mandar uma foto para os pastores aqui, para os outros líderes jovens aprender. Eu me senti um cara, eu cheguei aqui para pregar,
Quando eu cheguei, o gabinete arrumado, mesa de café, um bolo enorme, confeitado, cheio de treco em cima. Eu falei assim, ué, quem veio cantar hoje aí? Eu que vou pregar? Não, era para mim. A mesa, tal. Eu falei assim, o negócio aqui, então, esse é um manto aí. E nós fomos lá, só que aí estava muito cheio, o pessoal não conseguiu comer e tal. Mas pô, o senhor não vai comer nem um pedacinho, aquela coisa de pobre, né? Eu não fiz, tu não vai comer? Eu fui lá, cortei um pedacinho, comi e tal, aquela coisa toda. Acabou o culto foi uma aguinha com açúcar aqui e tal. E aí, quando acabou, eu falei assim, gente, vamos lá. Chamei, pastor Renan, aí vamos lá tomar um café, vamos lá comer o bolo que as crianças fizeram. Aí, quando nós chegamos, não, pastor, não é aí não. Porque aqui tem um manto, né? É disputa, a sala de Cátia é a minha, né? Você é na sala da pastora. Eu falei assim, o que tem na sala da pastora? Não, tem um negócio lá. Quando eu cheguei lá, chefe, tinha bife à parmegiana, arroz, maionese. Eu falei, uau! E tinha um tal do bolo. O bolo estava, eu não sei quem fez não, mas, irmão, o bolo estava de Jerusalém. Quando acabou. Tinha mais de meio bolo. O bolo era de quem? Meu. O que eu tinha que fazer com o bolo? Levar para casa. Eu vou levar para casa e tomar café em casa. Mas quem estava aqui ensaiando? Para depois 5 horas chegarem aqui? O pessoal do louvor. Então o bolo que eu vou levar para casa, que eu levei para casa, não. Deixa eles participarem também. Faz diferença para mim um bolo? Não. Mas para eles, faz muita diferença de saber assim, o pastor se lembrou de mim. Então, quando você crescer, puxa alguém junto com você, vaso. Quando Deus te abençoar, puxa alguém junto com você. Vou repetir, puxa alguém junto com você, irmão. Vou repetir porque isso é muito bom. Puxa alguém com você, vaso. O pastor Daniel deu uma ripada hoje no conselho lá, tomara que ele esteja ouvindo. Ele falou que ele fez um negócio lá, um curso lá, de relações públicas, e aí o pessoal aí da Basca aí, guarda essa, disse que qual é o maior segredo, pastor David, você sabe disso aí, qual é a melhor música que alguém pode ouvir? Alguém chamar seu nome. Alguém chamar seu nome. Ô, menino do teclado, não chama o menino do teclado não, vaso. Chama-se Josiel. Ele tem nome, chama ele. É claro que na hora do calor, você pregando, o cérebro às vezes não processa isso. Chama o cara pelo nome. Mesaque, Sadraque, Abednego. Porque Daniel cresce. Mas ele puxa o cara junto com ele. Ele puxa junto com ele. Jesus cresceu e falou assim, mas vocês vão se assentar comigo para julgar as nações. As bases, as 12 portas, vai ter o teu nome, o nome de vocês 12. Agora rala comigo aqui. Larga a sua pesca. Senhor, eu sou um homem responsável. Eu cuido da minha mulher, eu tenho sogra, o senhor sabe disso aí, Infelizmente eu tenho sogra. Está lá, eu tenho mulher, eu tenho sogra, mora na minha casa e tudo. Larga tudo. E ainda ele fala assim, por que estás preocupado com o que é vez de comer, beber e vestir? Vocês não valem mais do que o pardal, porque não semeio nem cego? Mas o Pai alimenta? Não, vocês estão preocupados com a roupa que vão vestir? Olhar para os lírios do campo que não trabalham nem fio, nem Salomão se vestiu como eles. Ok? É risco. Jesus disse, se fizeram isso com lenho verde, que sou eu, imagino o que vai fazer com vocês. Mas o que ele fez? O que ele prometeu a eles? Eu tenho recompensa para vocês. Eu tenho recompensa para vocês. Uma coisa boa quando você entra numa empresa é quando a empresa te propõe um plano de carreira. Um plano de... O que falaram? O plano de saúde. Pô. Vou até tomar água. Ô, espírito de pobreza. Quando a empresa te apresenta um plano de carreira. Em 90, quando eu entrei no Bradesco, eu tinha lido no jornal O Globo que o seu Lázaro de Melo Brandão entrou como contínuo, não era nem escriturário, era abaixo de escriturário no Bradesco. E ele era o presidente do Grupo Bradesco, que na época era o maior banco privado do país. Eu olhei aquilo e falei assim, olha isso, o cara entrou por baixo, ele entrou pior do que eu. Ou seja,
quando alguém te propõe, se você andar, você pode... É o que Jesus te promete. É o que Jesus barganha com a gente. Ele falou assim, importa que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que Ele tem plano de carreira. Ele é galardoador daquele que o buscam. Eu vou promover vocês. Ô, irmão, fala sério, irmão. Ô, irmão, fala sério. Eu vou promover vocês no céu. Vocês vão julgar as nações comigo. Vocês vão julgar a nação comigo. Então o que acontece? A plenitude só acontece porque vocês estão aí. Por quê? Por que um pastor pode pregar calmamente aqui? Porque tem aquele que está lá na porta tomando conta. Entendeu? Um prega aqui, mas quem faz o trabalho de consolidação aqui, esse crescimento que vocês têm visto acontecer aqui na igreja local, que nós já recebemos mais de 100 pessoas nesse primeiro semestre, é fruto de quê? De alguém que depois do culto está pegando o telefone e está ligando. É fruto de quem? De alguém que você não está vendo, mas que está dobrando o joelho e intercedendo pela gente de madrugada. Por quê? Porque o reino de Deus, guarde isso, o reino de Deus é reino de cooperação. Cooperação. Desculpa, não dá mais tempo. Mas uma coisa, ó, o capítulo 1 começa com Daniel novinho, diga novinho. Eu sei que é chato ficar repetindo essas coisas, né? Não fica falando para o crente falar toda hora a gente falar. Irmão, você mandar alguém falar, pedir para alguém falar uma palavra, é uma coisa. Agora, fala agora comigo. Irmão, Daniel era novinho, mas era um cara cheio do Espírito Santo que gostava de Jesus. Pô, toda hora você pedir para ficar repetindo, isso é um saco. Isso é chato pra caramba. Daniel era o quê, irmão? Daniel era novinho. Ele era novinho. Tu é o quê? Novinho, pô. Fica com vergonha não, meu filho. Ué, não despreze, não deixa ninguém desprezar a tua mocidade, não. Tristeza minha, esse monte de cabelo branco. O Daniel botou uma foto hoje do Coni, pegou o cabelo preto. Eu falei, gente, meu Deus do céu. Ele era novo. E aí Nabucodonosor teve uma visão. Qual foi a visão que Nabucodonosor teve? Uma estátua. Cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro e o pé era barro com ferro. Uma mão cortava uma rocha da montanha que batia na pedra, lá no pé, e jogava a estátua no chão, que enchia, e a pedra enchia toda a terra. Lembra? Nabucodonosor teve o sonho e esqueceu. Ele queria que alguém contasse o sonho, que ele esqueceu e desse interpretação. Daniel orou, ele contou o sonho que o cara tinha esquecido e falou assim, isso aí são os reinos, você é o cabeça e depois disso vai ter reinos grandes aí. Aí você fala assim, e é isso que são os lances maneiros da Bíblia. No capítulo 7, agora não é Nabucodonosor que tem sonho. Quem tem sonho agora no capítulo 7? É Daniel. E Daniel vai sonhar com o quê? Uma visão fácil. Um leão com asa, um urso com 3 costelas na boca, um leopardo com 4 asas e um dragão com dente de ferro. Super fácil de entender, não é verdade? Se eu disser para você que é a mesma coisa, é a mesma coisa. Está falando dos 4 impérios mundiais. O leão com asa, Babilônia. O urso com 3 costelas, Medo-Persa. O leopardo com 4 asas, o Império Grego, que vai se dividir nos 4 generais. Ok? E a serpente com dente de ferro, é Roma. Sabe qual é a diferença? É que entre o sonho de Nabucodonosor e o sonho de Daniel tem 50 anos. 2 coisas eu aprendo aqui, que passou o tempo, mas Deus continuou falando com o cara. Alguém toca aqui? José, por favor. Passou o tempo, mas Deus continua falando. Irmão. Ah, irmão, tem gente que só conta coisa do passado, só prega coisa passada. Por quê? Porque Deus não fala. Irmãos, Deus é Deus de novidade. Deus quer ainda continuar falando. Ah, irmão, Deus ainda quer continuar falando. E outra coisa, pastor Nelson, que a gente vai aprender com relação a isso, é que existem revelações que elas só vão vir com o tempo e maturidade.
quando você acalma o seu espírito, quando você aprende a ouvir o Senhor. No primeiro momento, a revelação foi para salvar a vida. No segundo momento, era Deus compartilhando algo. Cara, suba o seu nível de intimidade com Deus. Não se relacione, saia desse nível tão baixo, medíocre que eu quero dizer não é pejorativo, medíocre é abaixo da média, de se relacionar com Deus apenas porque tem um problema para resolver. Se relacione com Deus para Deus te contar os segredos. O que Ele quer fazer nesse tempo? Deixa Deus te dar uma estratégia. Deixa Deus contar alguma coisa nova para você. Deixa Deus te ensinar alguma coisa. Deixa Deus te ajudar a inspirar as pessoas. Deixa Deus falar. Irmão, suba no altar, pelo amor de Deus, algum dia na sua vida e abra a boca para dizer assim: irmão, Deus falou comigo algo que é para falar com vocês aqui. Mas cara, qual é a sua mensagem? Sua mensagem é só o que Champlin fala, é só o que Renan de Melo fala, é só o que Silas Malafaia fala, é só o que JB fala. Quer dizer que você só escuta esses caras. A voz realmente que você precisava ouvir, você não está ouvindo, cara. A voz é o quê? Porque a voz desses outros caras é simples, é só eu jogar no YouTube aqui que tem voz deles aqui. A voz daqui tem que ter joelho no chão e tempo. Joelho no chão e tempo. Eu quero dizer para você, no dia que você aprender isso, nunca mais você terá sede. No dia que você aprender a fazer isso, pregar não vai ser mais difícil, porque você vai ter algo. Onde o Senhor montou essa mensagem? Em lugar nenhum. Se eu disser para você que eu estava em casa, que eu nem tomei café, eu estava tomando banho, eu falei: Senhor, o que eu vou pregar para esse povo, Senhor? Porque eu estou pregando todo dia, discipulado todo dia, eu falo para todo mundo todo dia. Você sabe o que é isso aqui? Fruto das minhas anotações, dos meus devocionais. O que Deus fala é importante. Escreva o que Deus fala. Escreva, porque pode ser que a outra geração vai precisar disso. Escreva. Hoje não se encaixa naquilo que você tem que pregar. Hoje não, mas amanhã. Fica de pé, irmão, porque deu 10 horas. Vamos embora para casa. Toca a evasão. Juventude, eu tinha um negócio para falar para vocês. Um dia eu vou amplificar isso para vocês. Daniel propôs no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. Lá no livro de Amós diz que ele fala assim, ele fala sobre os seus jovens, ele fala assim: os seus jovens, ó Jerusalém, ó Israel, os seus jovens, os seus nazireus. O que eram os jovens e os que eram os nazireus? Nazireu era o voto de santidade que um garoto fazia. Quando a nação estava com problema, eles faziam um voto: eu vou me santificar, e não cortava o cabelo. Ok? Então ele ficava com o cabelo compridão e fazia coque, rabo de cavalo e tal. Quando o problema vinha, os jovens saíam, eles saíam de trás, iam para frente da batalha e soltavam. Ele largava a cabeleira solta, cabelão mesmo, esvoaçante, cabelão esvoaçante. Eu não vou fazer isso não, que eu fui com a Rebeca lá e quase deu ruim isso aqui. Vem cá, Fernanda, vem aqui, Fernanda. Não, sobe aqui, você está de verdinho. Isso, Fernanda. Joga seu cabelo para frente, Fernanda. Assim, isso. Não, assim, querida, assim. Aí os caras vinham e soltavam o cabelo. Você fala assim: o que tem a ver? Para você não tem nada, mas para aquela cultura, olhava e dizia assim: essa moça se santificou. Essa moça é solução para o nosso povo. Ela é solução para o nosso povo. Ela soltava o cabelo. Eles soltavam o cabelo e diziam assim: esse é um povo santificado. E Deus disse assim: mas vocês, obrigado, Fernando, mas vocês
vocês deram de beber vinho a eles, vocês corromperam aqueles que queriam se santificar e mandaram seus profetas se calar. Não deixe que o povo cale a voz profética na igreja. Ainda quem determina o que se deve pregar numa igreja é o pastor da igreja, é o anjo da igreja, é a visão da igreja. Se o mês é o mês de oração, fala sobre oração. Se o ano é ano de novas oportunidades, é sobre nova oportunidade. Eu quero ouvir outra coisa, meu irmão. Quando eles enjoar de ouvir isso, é porque eles começaram a aprender. Deus ainda tem um convite à santidade. Deus tem um convite. Eu convido vocês à plenitude. Levante a sua mão. Fala para Deus aí, adolescentes aí, digam aí, abra sua boca. E a gente termina agora. Oh glória, Senhor, eu quero ser solução para esse tempo, Senhor. Eu quero ser a solução, Pai amado, para esse tempo. Eu quero ser, Pai amado, solução. Eu quero ser instrumento. Eu quero ser um Daniel, Senhor. Eu quero ser aquele que se santifica. Eu quero ser boca. Que a tua bênção, teu favor, seja sobre nós.